Good evening. Boa noite. Thank you all for having me. Obrigado a todos por me receberem aqui. Like the banner says, my name is Josiah, Assim como diz ali atrás, o meu nome é Josiah and I'm the Executive Vice President of South Florida Bible College. e eu sou o vice-presidente executivo da Escola Bíblica, da Universidade Bíblica na Flórida. Been working there for 8 years, 9 years, even though I am young. Estou trabalhando lá há mais ou menos 8, 9 anos. But our college started as a small Bible institute about 30, 40 years ago. A nossa faculdade começou como um pequeno instituto há alguns anos atrás And today we have over 1,000 students. e atualmente nós temos mais de 1.000 alunos. I love what we do there. Adoro o que fazemos lá. We have over 20 different nations at our college. Nós temos mais de 20 diferentes nações lá. A majority of them come from Brazil. A maioria deles daqui do Brasil. In fact, De fato, the day I was leaving to come to Brazil, no dia que eu estava saindo de lá para vir para cá para o Brasil, one of our students came to me de nossos alunos lá veio até a mim and said, "You're going to my church in Brasilia." e disse: "Você está indo lá para minha igreja no Brasil." So, what a small world we have. Nossa, mas que mundo pequeno que nós temos. Our professors come from all over the world too. Os nossos professores vêm de todo canto do mundo também. I love our chapels. Eu adoro as nossas capelas lá. It looks like Revelation 7, where every nation was worshiping God. Parece até com Apocalipse 7, onde todas as nações estão lá louvando a Deus juntos. It's like God's global mission being fulfilled. É como a missão global de Deus estivesse sendo preenchida. And that's why I'm so excited to be here. E é por isso que eu estou tão animado em estar aqui com vocês. It's my first time in Brazil. É a minha primeira vez aqui no Brasil. Even though I live in South Florida, Ainda assim que eu moro ali no sul da Flórida. and the city is sometimes called Little Rio. E a cidade é às vezes chamada de Pequeno Rio de Janeiro. So we have so many Brazilians in our city. Nós temos muitos brasileiros em nossa cidade. I'm newly married to that wonderful woman you saw in the video, Eu estou recentemente casado com aquela mulher maravilhosa que vocês viram ali no vídeo. and she's a brasileira. Ela é brasileira. So I consider myself, obrigado, Então eu me considero an honorary Brazilian. um brasileiro em tempo em tempo horário, o tempo todo. I've longed to be in Brazil for about 15 years now. Since I was very young, I've wanted to be here in Brazil. Eu tenho querido estar aqui no Brasil já tem mais ou menos uns 15 anos, desde quando eu era muito jovem. And I'm so glad that the reason I came to Brazil for my first time is because of Jesus Christ. E eu estou tão feliz que a razão de eu ter vindo para o Brasil é Jesus Cristo. I do believe a move of God is happening all across Brazil. Eu acredito que um mover de Deus está acontecendo por todo o Brasil. The Protestant church is growing at rates in Brazil it never has before. A igreja protestante está crescendo em uma taxa tão alta no Brasil que nunca aconteceu antes. Literally, you all are the forerunners of this movement. Literalmente, vocês são os precursores desse movimento no Brasil. You're the Christian leaders of this time, such an important time in Brazil's history. Vocês são os líderes cristãos nesse momento tão importante para a igreja brasileira. I don't have too much time, so I'm going to get right into it, and my time's cut in half since I have a translator. Eu não tenho muito tempo, desde que eu estou aqui. Meu tempo, na verdade, está cortado pela metade porque eu tenho um tradutor. My topic today is the leadership of the future, is O what I was given. meu tópico hoje é a liderança do futuro, que foi dado a mim. I'm a young guy, so I should have something to say about that, right? Eu sou um cara jovem, então eu devo ter alguma coisa para dizer a esse respeito, certo? I do, but it's probably going to be different than you think. Eu tenho, mas talvez vai ser um pouco diferente do que você acha. I'm going to make a simple statement before I begin, and then we can pray. Eu vou fazer uma declaração bem simples antes de iniciar e aí nós vamos orar. The future of leadership is us. O futuro da liderança é nós. The future of leadership is found in unity. O futuro da liderança está encontrado na união. Vamos orar. Vamos orar. Dear Father, I just give you thanks Querido Deus, eu te agradeço for this moment. por esse momento.
Such an important time in Brazil's history. Um momento tão importante na história do Brasil. A room full of leaders who want to do something, Um lugar tão cheio de líderes que querem fazer alguma coisa, who want to share the name of Jesus que querem Christ. compartilhar e dividir o nome de Jesus Cristo. I pray that you impact hearts Eu oro para que tu impacte os corações and you move leaders to change the nation of Brazil e leve líderes a mudar as nações do Brasil e no Brasil, and all over the earth. por todo o planeta. In Jesus' name I pray. No nome de Jesus eu oro. Amen. Today I'm going to focus on one passage of Scripture found in Acts chapter 15. Hoje eu vou dar o foco numa passagem da Bíblia em Atos 15, versículo 13 ao 20. While you find the verse, I want to share a little bit of our last semester at our college's theme. Enquanto vocês encontram esse versículo, eu quero compartilhar um pouquinho do último semestre lá na nossa faculdade. We were focused on unity and diversity. Nós estamos focados em unidade e diversidade. Like I said, we're over 20 different nations at my college. Assim como eu disse, nós temos um pouco mais de 20 nações lá na faculdade. Imagine all those 20 nations together in unity. Imagine todas essas nações juntas em unidade. It's amazing, right? É impressionante, não é? But it's difficult at the same time. Mas ao mesmo tempo é muito difícil. Let's get into Acts 15. Vamos lá, Atos capítulo 15. We're going to be starting in verse 13. Vamos começar no versículo 13. And I'll let you just read it in Portuguese. Ok, do 13 ao 20. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. E o último versículo: Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Thank you. Leadership is us. A liderança é nós. Unity and diversity. Unidade e diversidade. Think about that statement. Pense um pouquinho sobre essa frase. Look at it and really think. Olha para essa frase e pense. Imagine every nation, every Christian coming together. Imagina todas as nações, todos os cristãos se juntando. If you really think about it, it's almost impossible. Se você parar para pensar, é um pouco impossível, não é? It's unattainable, a daunting task, a challenging task. É um desafio muito grande, é um desafio extraordinário. But again, it's glorious. It's Mas- Revelation 7 Mas, coming mais right uma before vez, us. é uma glória, é como se Apocalipse capítulo 7 estivesse acontecendo. But I believe it's important. Mas eu acredito que é importante. Let's look at Acts 15. Let's go through it. Vamos dar uma olhada lá em Atos capítulo 15. Vamos um pouquinho através desse capítulo. Something is going on in the church at this time. Algo está acontecendo na igreja nesse período. We're in Antioch, and it's probably one of the first full Gentile churches, non-Jewish. Antioch? Antioch, yep. Essa expressão. Antioquia, ok, falhou. A igreja em Antioquia está passando por um momento determinante. You mentioned that it was a fully Gentile church, Era uma igreja completamente cheia de gentios. so non-Jewish. Nenhum deles eram judeus. This is where the actual term Christianity was first thought up, in Antioch. Na verdade, essa é de onde o termo de cristão foi encontrado pela primeira vez na igreja de Antioquia. Some men, we don't know exactly who they are, came up to this church at Antioch. Alguns homens vieram, nós não sabemos exatamente quem eles eram, vieram para essa igreja de Antioquia. And they said something to them. E ele disse alguma coisa para eles. Now that you're saved,
Agora que vocês estão salvos, you have to get circumcised. vocês têm que passar pela circuncisão. You have to start following all the Jewish customs. Vocês têm que chamar todos os judeus. Imagine, especially the men here. Imagine, Imagina isso. you're 30 or 40, Você, por volta dos seus 30, 40 anos, you just got saved, acabou de ser salvo, and the first thing they say to you, e a primeira coisa que dizem para você, now it's time to get circumcised. agora é hora de ser circuncidado. We probably have fewer Christians. Provavelmente a gente tem poucos cristãos. So they hold a council in Jerusalem, and that's where we get to Acts 15. Eles têm um conselho ali em Jerusalém. É aqui que nós vamos chegar em Atos capítulo 15. There's been many councils through church history, and this is probably the first. Havia muitos conselheiros ali, conselhos ali naquela região, e esse provavelmente foi o primeiro. All the important people were there. Todas as pessoas importantes estavam lá. Peter, Paul, Pedro, Paulo, Barnabas, Barnabá, James, the father of the Jewish Christian church, Tiago, o pai da igreja judia cristã. and they're all sharing of what's happening. E todos estão ali dividindo, compartilhando o que está acontecendo. Peter shares the story of Cornelius in Acts 10. Pedro está ali compartilhando a história de Cornélio em Atos capítulo 10. Who's familiar with that story? Quem aqui sabe o que foi essa história? De Ok. Pedro compartilhando a história com Cornélio. Not too many, so I'll go into it. Não muitos, então eu vou rapidinho passar por ela. Cornelius was a Gentile, non-Jewish. Cornélio era um gentio, não um judeu. Peter didn't want to go to him, but he was sent in a vision from God to go to Cornelius' house. Pedro queria chegar até ele. Ele recebeu uma visão de Deus para ir até a casa de Cornélio. And he goes there and talks to him, obeys God, Ele chega lá, conversa com Cornélio, obedecendo a Deus. and the Holy Spirit falls on Cornelius and his O family. Espírito de Deus veio sobre Cornélio e a família dele. Peter's surprised because they're Gentiles, they're not Jews. Pedro ficou surpreso porque vocês são gentios, não são judeus. So he says immediately, let's baptize them. E ele disse imediatamente, vamos batizá-los. So his mind was changed by God to Então, allow the Gentiles to receive Christ. então a mente dele foi transformada por Deus para permitir que os gentios fossem transformados por Deus. So everybody's saying you can't deny that God is moving amidst the Gentiles. Então estão todos ali dizendo, Deus não pode mover entre os gentios. A little detour, when God shows up, things happen. Só um pequeno desvio aqui. Quando Deus aparece, as coisas acontecem. Something happened when God starts moving. Amen. Alguma coisa acontece quando Deus começa a mover. Amém? It's not just some inner feeling either. Não é só um sentimento no seu interior. It's more. É muito mais. God starts breaking down barriers in our culture. Deus começa a quebrar as barreiras de nossas culturas. There's no longer Jew or Greek here anymore. Não existe mais aqui judeu ou grego. There's no more separation like there was here in Acts 15. Não há mais a separação como havia aqui em Atos capítulo 15. Galatians 3 tells us something. Gálatas capítulo 3 nos diz algo. It says there's neither Jew nor Gentile anymore. E diz que não há nem mais judeu e nem gentio. There's neither slave nor free. Não há mais escravo e nem livre. We're all one in Christ Jesus. Amen. Todos nós somos um em Cristo. Amém? I'm going to take a major detour in my message, Eu vou fazer um grande desvio aqui da minha mensagem. but I feel it's very important. Mas eu acho que é muito importante. In US, we've documented our history of Christian revivals very well. Nos Estados Unidos, nós documentamos a nossa história cristã muito bem. So we're probably going to have a little class session here. Is that okay? Então, nós vamos ter provavelmente uma pequena sessão, uma pequena aula de história aqui. Pode ser? I work at a Bible college, so Eu trabalho num instituto bíblico, na faculdade de teologia. we're going to take a little world history lesson. Então, vamos ter um pouquinho de história cristã. You can advance about 2 or 3 slides. Você pode passar 3 slides para frente, por favor. The first revival I want to talk about is in Colombia. O primeiro avivamento que eu quero falar aconteceu em Colômbia. During this time of the 1500s, Durante esse período do período de 1500,
There was this man named Peter Claver. Tinha esse cara chamado Peter Claver. He was a Jesuit priest. Ele era um pregador jesuíta. He was in the city of Cartagena, Ele estava na cidade de Cartagena and this man started doing some things and noticing God was moving in his city. e ele começou a fazer um negócio e percebeu que Deus estava fazendo um mover ali naquela cidade. And even though there were barriers in his culture, E ainda assim que houvesse barreiras ali naquela cultura, there was racial barriers at this time. havia muita barreira racial nesse período. Peter Claver didn't care. Peter Claver não se importou com isso. He went and he baptized so many slaves in Ele that time chegou period. lá e batizou vários escravos daquele período. 300,000 slaves are the estimate that he baptized. Mais de 3.000 escravos são estimados que foram batizados por ele. Again, when God shows up, cultural barriers start to go away. Mais uma vez, quando Deus aparece, as barreiras culturais são derrubadas. Move on to another movement, this one in the United States. Indo adiante mais um pouquinho em outro movimento, esse foi lá nos Estados Unidos. We call it the First Great Awakening. Nós chamamos de primeiro grande despertar. This is in the 1700s. Isso foi no período de 1700. And this is what we think of in America as the start of evangelicals. Isso é mais ou menos o que nós, nos Estados Unidos, achamos que foi o início dos evangélicos. Something happened during the First Great Awakening. Alguma coisa ali aconteceu ali durante esse primeiro despertar. There was a lot of changes around this theme that I'm talking about of unity and diversity. Houve muita mudança sobre esse tema de diversidade e unidade que aconteceu naquele período. During the First Great Awakening, things started changing in U.S. culture. Durante o primeiro despertar, alguma coisa começou a ser transformada e mudado na cultura norte-americana. In the 1700s, women finally were able to start experiencing God. Em 1700, as mulheres finalmente começaram a ter uma experiência com Deus. Christianity was a male-dominated religion in the U.S. up until this time. O cristianismo nos Estados Unidos nesse período era uma religião praticamente toda dominada pelos homens. During this awakening in the U.S., women finally started to be able to choose their husbands. Durante esse período de despertar nos Estados Unidos, as mulheres finalmente começaram a escolher os seus maridos. It was a major step at that time. Foi um grande passo naquele período. Not only that, but they started having an impact in church. Não somente isso, mas começou a ter um grande impacto na igreja também. Hannah Heaton Anna Heaton wrote diaries and memoirs that are still read today of her experiences with God. escreveu vários diários e memorandos, memórias dessa experiência que ela teve com Deus. Also, Phyllis Wheatley, Também Phyllis Wheatley, first black female poet. que foi a primeira poeta americana. She writes stories of being preached to by George Whitefield. Ela escrevia histórias que foram pregadas pelo Whitefield. And lastly, Sarah Osborne also wrote memories and diaries of her experiences with God. E também a Sarah Osborne, que também escreveu várias memórias e diários que ela teve de experiências que ela teve com Deus. So keep your diaries. You never know who's going to read them a couple hundred years from now. Então guarde os seus diários. Você não sabe quem vai lê-los daqui a uns 100 anos, por exemplo. Not only did women start experiencing God, slaves too. Não só as mulheres começaram a ter experiências com Deus, mas os escravos também. At this point in the 1700s, it wasn't about whether whites and blacks can worship together. Nesse período de 1700, não era só a respeito de pretos e brancos se juntarem para louvar a Deus. They were having debates of, can we even preach the word of God to blacks? Era também sobre, eles estavam tendo discussões sobre pregar a palavra de Deus para os negros. The racism was very strong at this time. O racismo era muito forte nesse período. Not only did they start preaching to the African American people, Não somente eles começaram a pregar para os afro-americanos, but they were welcoming them into their church. mas eles estavam tornando-os bem-vindos em suas igrejas. They became deacons, preachers, and more. Eles se tornaram diáconos e pastores e muito mais. In the 1700s, Em 1700, in the 1900s in America, we didn't let them preach. em 1700 e em 1900, nós não os deixávamos pregar.
We'll move on to another awakening, the Second Great Awakening. Mudando aqui para um próximo despertar, o segundo grande despertar, Also in the United States, também nos Estados Unidos, and the stories are amazing again. e as histórias são impressionantes novamente. Again, women taking a stronger role in the church. Mais uma vez, as mulheres tomando uma posição forte na They igreja, started fighting against alcohol. lutando contra o alcoolismo. They started taking care of the mentally ill and fixing the prison system. Elas começaram a tomar cuidado, a cuidar das pessoas que tinham problemas mentais no sistema penitenciário dos Estados Unidos. Again, when God shows up, Mais barriers in our culture break down. Mais uma vez, quando Deus aparece, as barreiras de nossas culturas, elas são quebradas. I want to share a story of one man called Harry Hosier. Eu quero compartilhar uma história com vocês de um homem chamado Harry Hosier. We called him in history, his nickname, Black Harry. O apelido dele nos Estados Unidos é do Preto Cabeludo. He was an illiterate slave, couldn't read, couldn't write, nothing. Ele era um analfabeto, ele não sabia ler, não sabia escrever, nada. But he Mas- memorized entire passages of Scripture. Mas ele memorizou passagens completas da Bíblia. He drove Francis Asbury, a famous preacher at that time, around and accompanied him. Ele levou Francis Asbury a se tornar um famoso pregador naquele período. Black Harry was meant to minister to other blacks during this time. Esse apelido ele é meio estranho mesmo, mas traduzindo, Black Harry seria justamente isso, o negro cabeludo, né? Ele se tornou uma pessoa muito influente na comunidade de negros naquele período. But he even ended up preaching to white groups of people. Mas impressionante é que ele acabou pregando para uma comunidade de pessoas brancas. In U.S. history, he was the first black person to preach to whites. E na história norte-americana, ele foi o primeiro negro a pregar para os brancos. The freedom of black slaves didn't even happen in America till 100 years later. A liberdade dos escravos negros não tinha nem acontecido nesse período ainda. During times of revival, social barriers fall down. Em períodos de avivamento, as barreiras sociais também são quebradas. Going to advance to a time in El Salvador. Vou adiantar aqui um pouquinho por um período que aconteceu em El Salvador. We're moving into the 1900s now, getting a little closer to the future. I'm talking about the leadership of the future. Sorry, I'm going so far back. Agora já movendo para o período de 1900, já um pouquinho mais próximo do futuro agora. Me desculpa por ter ido tão lá atrás, mas agora é mais próximo do nosso futuro. But to learn about our future, we must look at our past. Mas para aprender mais sobre o nosso futuro, a gente tem que dar uma olhadinha no nosso passado. In El Salvador, there was a time in the 1900s when it was controlled by a strong dictatorship. Em El Salvador, pelo período de 1800, eles eram controlados por um forte ditadorismo. And this Archbishop, Oscar Romero, was helping the poor. E o archbishop chamado Oscar Romero, ele estava ajudando os pobres, pregando para os pobres. And again, in a time of revival, many Christians were coming to know, or coming to be Christians in El Salvador at this time. E naquele período de reavivamento, muitas pessoas estavam se tornando cristãos e vindo se convertendo naquele período. There was this social reform in El Salvador as a result to help the poor. Estava acontecendo uma reforma social que estava começando a ajudar os pobres em El Salvador. I move into my last revival, E indo I para, promise. indo para o meu último reavivamento, eu prometo. The class session is almost over. Já está quase acabando essa aula. We'll get back to the Bible. E aí a gente volta para a Bíblia. This is the Azusa Street and Welsh revivals. Esse é o avivamento na rua Azusa, o avivamento de Welsh, Located in Los Angeles and also Wales near England. localizado lá em Los Angeles e também no país de Gales, na Inglaterra. The Azusa Street revival is important to look at in history. O avivamento da rua Azusa foi um período muito importante na história. I want you to understand the point that I'm trying to get from this and not focused on what happened during it. Eu quero que você entenda o ponto que eu quero chegar com toda essa história. The Azusa Street revival was led by a black man named William Joseph Seymour.
O avivamento na rua Azusa foi liderado por um homem negro chamado Black Simon. During this time period in early 1900s, it was a very, very racist country in America. Nesse período, em Louisiana, havia um forte racismo na América. Racism may have even been worse in these 1900s than the 1700s that I was talking about. O racismo nesse período de 1900 provavelmente era pior do que o que acontecia no período de 1700. This organization called the KKK was started, Essa organização chamada KKK, Ku Klux Klan, and they were going out trying to kill black people. eles saíam e tentavam matar pessoas negras. William Joseph Seymour pushed through this and learned under people. William Joseph Seymour, ele pressionou um pouco sobre isso, sobre essas pessoas que perseguiam os negros. He did what Pastor Eby was talking about and found himself in the company of leaders. Ele fez um pouco do que o pastor Ibe falou e foi ao encontro dos líderes. Ultimately, again, he found himself in Los Angeles. E finalmente ele estava em Los Angeles, ele se encontrou ali em Los Angeles. Something happened during this time period, Alguma coisa ali aconteceu nesse período, during this revival. durante esse avivamento. People of every race, Pessoas de todas as raças, nationality, nacionalidades, social class, classes sociais, were all in one room worshiping God. estavam todos em uma sala adorando a Deus. A reporter during this time records his thoughts. Um repórter nesse período, ele registrou seus pensamentos. He said the color line was washed away in the blood. Ele disse que as cores, a linhagem por cores foi lavada, foi tirada daquele lugar. Racism was washed away in the blood of Jesus. O racismo foi lavado, foi tirado do meio de Jesus, dali do meio deles. How amazing. Impressionante. What happened during this revival was so amazing to see racism come to an end. O que aconteceu durante esse avivamento foi tão impressionante para ver o racismo chegando ao fim. Again, in here and every other revival I mentioned, God shows up and these barriers in our cultures fall apart. Mais uma vez, aqui em qualquer cultura, em qualquer lugar, quando Deus aparece, essas barreiras culturais, elas são derrubadas. All right, let's get back to Acts. Voltando para Atos. So we get to where we read and where he first picked up in the passage. Nós voltamos ali onde eu li primeiro em Atos, ali na primeira passagem, capítulo 15. James finally speaks up after everybody was sharing of what was going on. Tiago finalmente fala sobre o que estava acontecendo ali. After Peter shared, after everybody shared, Depois de que Pedro falou, depois que todos os outros falaram, James makes his decision. Tiago toma uma decisão. He said, let's not bother the Gentiles. Ele diz, vamos parar de incomodar os gentios. He made a decision that we're not going to require them to get circumcised. Ele tomou uma decisão que não ia requerer que eles fossem circuncidados. It's not in the Bible, but I do believe all the men cheered when they heard that. Não está ali na Bíblia, não, mas eu acho que todos os homens ali se alegraram com isso. But there are some things he does say, Tiago. Mas tem algumas coisas que ele disse, Tiago. He put some requirements on the Gentiles. Ele colocou alguns pré-requisitos ali para os gentios. He says they must abstain from things contaminated by idols. Ele disse que eles tinham que se abster de coisas que eram contaminadas por ídolos. They have to stay away from fornication, Se afastarem de fornicação and they have to stay away from blood e se afastarem do sangue, and things that were strangled. coisas que foram estranguladas. My immediate question when reading this was why? A minha pergunta principal quando eu vejo isso é por quê? We've been going through these verses. Nós temos lido através desses versículos. Peter was talking about all the wonderful things the Gentiles were doing. Pedro está falando sobre as coisas maravilhosas que os gentios estavam passando. In Galatians we read there's no more Jew or Gentile anymore. Em Gálatas a gente lê que não tem mais judeus e nem gentios. He just says no circumcision. Ele diz, chega de circuncisão. Why these four things? Por que essas 4 coisas?
I have an answer, Eu tenho uma resposta. my best guess. A minha melhor, a coisa que eu posso adivinhar aqui na melhor forma. It comes from African Christianity. Acho que vem do cristianismo africano. It's a term called Ubuntu. É um termo chamado Ubuntu. In Africa, this term represents something that's perfect. Na África, esse termo representa quando alguma coisa é perfeita. And I believe it answers that question why. E eu acredito que responde o porquê dessa pergunta. Ubuntu describes the interconnectedness of all people. O Ubuntu descreve uma interconexão de todas as pessoas. It means we're all dependent E quer on dizer- each other Quer dizer que nós todos somos dependentes uns dos outros and we're responsible for each other. e somos responsáveis pelos outros. That we're meant to live with one another Que nós devemos viver uns com os outros. and we're responsible for our brothers and E sisters. nós somos responsáveis por nossos irmãos e irmãs. In Acts 15, they asked these four things for one reason. No capítulo 15 de Atos, ele nos diz isso por algum motivo. Not to preach law, not to preach works, Não para ficar pregando aqui por muito tempo, não para ficar aqui pregando sobre trabalhos, but so that Jew and Gentile could work together. mas que judeus e gentios têm que trabalhar juntos. James understood the importance of unity. Tiago entendeu a importância de unidade. They needed to commune together. Eles tinham que comungar juntos. They needed to eat together. Eles tinham que comer juntos. They needed to preach the word of God together. Eles precisavam pregar a palavra de Deus juntos. The Jews recognized their need for the Gentiles. Os judeus reconheceram a necessidade que eles tinham dos gentios. They said, we need them. Nós precisamos deles. They're important. Eles são importantes. We need to be able to commune and talk with them. Nós precisamos ser capazes de nos comungar e falar com eles. We need to work with them for the spread of the gospel. A gente precisa trabalhar junto com eles para espalhar a palavra de Deus. And that's why those Gentiles could not do those four things, E é por isso que os gentios não podiam fazer essas quatro coisas, because it would have separated the Jews and Gentiles. porque separaria os judeus e os gentios. The African Christians have this right, Os cristãos africanos já tinham acertado nisso. this concept of Ubuntu. Esse conceito de Ubuntu, We can't do it ourselves. nós não podemos fazer por nós mesmos. The Jews realized they couldn't do it themselves. Os judeus entenderam que eles não podiam fazer isso por eles mesmos. No matter what it is, we have a responsibility for each other. Não interessa o que for, nós somos responsáveis uns pelos outros. We're connected through one spirit, Somos conectados somente por um Espírito. the same ultimate calling O mesmo e o chamado final to make Jesus known across this world, de fazer Jesus conhecido por todo este mundo. the Great Commission. A grande comissão. Amen. Amém. Diversity as well A diversidade também. is not just a trophy. Não é somente A trophy. uma atrofia. Um troféu, desculpa. Não é somente um troféu. It's not something you put up on a shelf Não é uma coisa que você coloca ali numa prateleira and just look at. e só fica ali olhando para ela. We don't get together with different cultures just to look at it. A gente não se junta com outras culturas somente para ficar olhando para elas. We don't come and worship together just to say, oh, what a great time in the Lord. A gente não vem só para ficar louvando juntos e dizer, que bom estar aqui com o Senhor. Diversity needs to be in our work too, Diversidade quer dizer estar no nosso trabalho também. working hand in hand. Trabalhar de mãos dadas. Me coming from America isn't just something that we pat ourselves on the back for. Eu tá vindo aqui dos Estados Unidos para cá não é só uma coisa para você me dar um tapinha nas costas. We must work together to fulfill the mission of God. Nós devemos trabalhar juntos para cumprir a missão de Deus nessa terra. We can't stay in our corners and fulfill God's mission. A gente não pode ficar só ali no cantinho e dessa forma fazer a vontade de Deus. Matthew 28:19, the Great Commission says to go. Mateus capítulo 28, versículo 19, Deus nos chama para ir. Every nation, every tongue, every tribe. Toda nação, toda língua, toda tribo. How do you take the gospel to every nation, every tongue, every tribe? Como que você leva a palavra de Deus para toda nação e toda tribo?
You have to leave your tribe first. Você tem que deixar o seu emprego primeiro. It's the only way it's done. É a única forma de fazer. We need unity in our work. Nós precisamos de unidade no nosso trabalho. In America, we used to think we could do it all by ourselves. Nos Estados Unidos, a gente tem um costume de achar que a gente pode fazer tudo por nós mesmos. To be honest, we were so wrong. Para ser honesto, nós estamos tão errados, So wrong. tão errados, So wrong. tão errados. Some leaders in America still think this way. Alguns líderes nos Estados Unidos ainda pensam assim, But missions across this world are starting to balance out. mas as missões pelo mundo estão começando a desequilibrar um pouco isso. Missionaries are starting to come from almost every nation. Missionários estão vindo de quase todas as nações. That's a good thing. É uma coisa boa. We can't do it alone. Nós não podemos fazer isso sozinhos. We need all nations possible to send missionaries. Nós precisamos de todas as nações e seus missionários. America couldn't do it alone, Os Estados Unidos não pode fazer isso sozinho. and I'll tell you, Brazil, you can't do it alone. E vocês brasileiros, nós brasileiros não podemos fazer isso sozinhos. We need each other. Nós precisamos um dos outros. You need me. Vocês precisam de mim. I need you. Eu preciso de vocês. Probably more than you need me. Talvez mais do que vocês precisam de mim. We need the rest of the world. Nós precisamos do resto do mundo. Imagine if you went to India to spread the gospel. Imagine que você vá para a Índia para falar da palavra de Deus. Anybody here speak Hindi or Tamil, one of the Indian languages? Alguém aqui fala alguma dessas línguas indianas? No? Não? It would take probably 2 years just to learn the language, Talvez levaria uns 2 anos para aprender a língua. 2 more years to learn the culture Mais 2 anos para aprender a cultura before we could go. antes de ir. We need India too. Nós precisamos da Índia também. How much easier if a person who spoke the language and knew the culture to spread the gospel there? Quão fácil seria para aprender a cultura e depois levar a palavra de Deus? We're having this conference, Nós estamos tendo essa conferência and I haven't given you much notes or points of how to be a great leader, e eu não passei muitas coisas para vocês em como ser um bom líder, but that's the point. mas é essa a finalidade. The best thing you can do as a leader A melhor coisa que você pode fazer como líder is not go to a seminar or go to school or anything of that sort. não é ir num seminário, ou ir numa escola ou alguma coisa dessa forma. The future of leadership isn't some big grand secret. O futuro da igreja não é uma coisa que está armazenada em um grande segredo. There's not 7 steps or 7 principles to being a great leader. Não tem 7 passos ou 7 segredos para você aprender como ser um líder. Again, the best thing you can do as a leader Mais uma vez, a melhor coisa que você pode fazer como um líder is realize you can't do it alone. é se dar conta que você não pode fazer isso sozinho. You can't do it alone. Você não pode fazer isso sozinho. The leadership of the future is not pride, it's not boldness, A liderança do futuro não é orgulho, não é arrogância, it's humility. é humildade. It's humility. É humildade. It's realizing you need the person sitting right next to you. É você se dar conta que você precisa da pessoa sentada aí do seu lado. You need them uplifting you. Você precisa que eles te levantem. You need them strengthening you. Você precisa que eles te dê força. And you need to do the same for them. E você precisa fazer o mesmo por eles. I want to read something in Acts 2, Eu quero ler mais uma coisa em Atos capítulo 2, verse 14. versículo 14. I'll read it in English. It says, Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Follow Jesus, all of you who live in Jerusalem. Let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Ok. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. We read these verses and we kind of skim past them. Lá, vamos passar um pouco depois desses versos, But we miss key things. mas nós deixamos passar algumas coisinhas. I want to look at one word in that verse. Eu quero olhar só para uma palavra nesse versículo. Just one word. Só uma palavra. It says, Then Peter stood up with. Que diz, então Pedro se levantou With the 11. com os 11. In your translation, I think it says juntos. E eu acho que na sua tradução deve dizer juntos. That simple word with
Essa palavra simples, juntos, changes the whole story. muda a história toda. Peter wasn't alone. Pedro não estava sozinho. He didn't do it by himself. Ele não fez isso por ele mesmo. He was there with Ele the estava 11. lá com os 11. He was with them. Ele estava junto com os 11. He realized he couldn't do it by himself. Ele se deu conta que ele não podia fazer isso sozinho. He needed the other 11. Ele precisava dos outros 11. He went on to preach one of the greatest messages of the gospel ever, E dali ele foi pregar uma das maiores mensagens da palavra de Deus, with the 11. com os 11. 3,000 people were saved. 3.000 pessoas foram salvas. We need to come to the realization. We need Nós- to understand Nós precisamos nos dar conta de uma coisa, nós temos que entender that not only do you need the person sitting next to you, que não somente você precisa da pessoa próxima de você, you desperately need them. você precisa dessa pessoa desesperadamente. You desperately need them. Você precisa dessa pessoa desesperadamente. You can't be a great leader without them. Você não pode ser um grande líder sem a pessoa perto de você. A lot of our structures in America Muitas das nossas estruturas nos Estados Unidos is about one person at the top. é sobre uma pessoa em cima. The smart ones at the top know they can't do it alone. Geralmente as pessoas mais inteligentes que estão no patamar mais elevado sabem que eles não podem fazer sozinhos. Great leadership is together. Uma grande liderança é junto. I pray you get one thing from this message. Eu oro para que nós saibamos uma coisa dessa mensagem, I only have one principle que eu só tenho um princípio for great leadership of the future. para a grande liderança do futuro. Join hands with the person next to you. Dar as mãos para a pessoa perto de você, Look them in the eyes olhe nos olhos dela and say, I desperately need you. e diga, eu preciso de você desesperadamente. To make Jesus known across this earth, you desperately need them. Para você fazer Jesus conhecido nesse mundo, nessa terra, eu preciso de você desesperadamente. You can't do it alone. Você não pode fazer isso sozinho. Você não vai dar conta de fazer isso sozinho. None of us can do it alone. Nenhum de nós vai dar conta de fazer isso sozinho. Stand with me as I pray. Vamos ficar de pé enquanto eu oro. Dear Father, Querido Deus, implant one thing into our hearts tonight, coloque uma coisa em nossos corações hoje à noite. our need for each other. A nossa necessidade um pelo outro. The fact that we can't do it alone. O fato que não podemos fazer isso sozinho. Let us start joining hands with everybody, Que nós possamos estar dando as mãos uns aos outros. with every race, every social class, Com todas as raças, com todas as classes sociais. and not only worship God, E não somente para louvar a Deus, but work for the advancement of the kingdom. mas trabalhar para o avanço do reino de Deus. Let us realize we desperately need each other. Deixa-nos nos dar conta que nós precisamos um dos outros desesperadamente. Let us get to a point where we're on our knees Deixa-nos chegar a um ponto que estamos de joelhos, in humility, em humildade, Deus. understanding that we need our brothers and sisters. Entendendo que nós precisamos dos nossos irmãos e de nossas irmãs. Let our heart be so full Deixe que o nosso coração seja cheio of the knowledge that we need each other. do conhecimento de que nós precisamos uns dos outros. Let us intercede for each other. Deixe-nos interceder uns pelos outros. Let us worship together. Que possamos adorar juntos. Let us make you known together. Que possamos te fazer conhecido juntos. To see you glorified all over this earth. Para te ver glorificado por toda essa terra. What an amazing thing. Que coisa impressionante, Deus. Dear Father, we love you. Querido Deus, nós te amamos. Dear Father, Querido Deus, let us understand how weak we are. mostre-nos, deixe-nos entender como somos fracos. You're made perfect in our weakness. Tu nos faz perfeito em nossa fraqueza.
And when we realize how weak we are, Quando nós nos dermos conta de como somos fracos, we grab each other's hand and worship you. vamos segurar nas mãos uns dos outros e te adorar, We Deus. ask for your help, Nós pedimos a tua ajuda, and your Holy Spirit empowers us all. que o teu Santo Espírito nos empodere, Senhor. We need each other. Nós precisamos um dos outros. We need each other. Nós precisamos um dos outros. Touch our hearts with this message. Toque em nossos corações com essa mensagem. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Thank you. Obrigado.